Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma troca entre o Wallace com o Villa Sante. Enfim, surgiu essa especulação aqui do nada, né, nas redes sociais. Eu quero comentar aqui com vocês se poderia ser um bom negócio ou não. Até tem algumas matérias aqui destacando, né, um pouco mais sobre isso. Se poderia ter uma troca entre os atletas, que vamos combinar, né? O Villa Sante hoje tem um valor de mercado muito maior do que o do Wallace, apesar de que eu não acho que ele vale tudo isso, né? 10 milhões de euros, eu acho que não. Lembrando que o Wallace também não acha nem o que o Cruzeiro pagou nele, que foi 8. Eu acho que o Villa Sante vale bem mais, né, do que o Wallace, apesar dos dois terem idades parecidas, e se tivessem um momento bom, o Wallace pelo menos, faria um pouco mais de sentido, que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, bora chegar aqui a essa meta, né, de 50 mil inscritos, beleza? Então, eu vou deixar aqui, ó, o portal aqui, ó, Gabigol da Depre, colocou aqui, ó. Estou vendo muitos torcedores, né, falando para trocar o Wallace no Villa Sante do Grêmio, e aí, o que vocês acham, né? Então, a maioria da torcida achando sim que seria uma boa. A grande questão é, o Grêmio não compensaria muito esse negócio, a não ser que o Cruzeiro estaria disposto, né, a colocar uma compensação financeira. E aqui alguns outros portais repercutiram, né, essa notícia, lembrando que não tem nada de oficial, tá, de uma troca ou algo nesse sentido. Villa Sante, que nessa atual temporada não vive uma fase muito boa, não marcou nenhum gol em 17 partidas, deu apenas 2 assistências, mas para a função que ele faz, que não é um camisa 10, nem um meia muito recuado, ok. Ano passado 4 gols e 3 assistências, 2023 7 gols e 7 assistências. Lembrando que ele chegou vindo do futebol paraguaio, né, e cresceu demais de produção. O Cruzeiro contrata os paraguaios e nunca dá certo, né? No caso aqui do Villa Sante, apesar de muita gente pensar que ele é argentino, tá? Não, ele é paraguaio, inclusive faz parte, né, da seleção do seu país. Eu acho que pode ser sim uma boa. Meio de campo com, óbvio que seria um pouco ofensivo, mas muito bom, né? O Lucas Romero, o Villa Sante e o Matheus Henrique mais avançado, fora o Matheus Pereira, que eu colocarei nas beiradas, ou por exemplo, mais ofensivo, né? Villa Sante, Matheus Henrique e aí meia, né? O Matheus Pereira poderia ser uma alternativa também. E aí no caso o Romero entraria no banco. Enfim, seria várias alternativas no lugar aí do Wallace, né? Que não conseguiu se encontrar. Lembrando que aqui nos outros sites mostra que ele tem um valor de 10 milhões de euros, que eu discordo, tá? 67 milhões eu acho uma pedida muito alta, porque se ele tivesse 24, 23 anos, tudo bem. Agora já fez 28, né? Eu acho que não faz tanto sentido. Lembrando também que já teve especulações, né? Por exemplo, do Atlético Mineiro, que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Fez a consulta e o Grêmio pediu 92 milhões de reais. Eu acho que isso aqui foi muito mais um exagero, tá? Mas poderia fechar em algo entre 10 a 15 milhões de euros. Eu acho que 10 milhões, se eu não estiver enganado, nenhum clube chegou a fazer essa proposta, porque eu acho que se fizesse 60 milhões, certamente compensaria demais, né, para o Grêmio, que não está numa fase tão boa assim, né, do ponto de vista financeiro. Então o próprio Atlético Mineiro já demonstrou esse interesse em contratar o jogador. Lembrando também que o Wallace nessa atual temporada não está conseguindo jogar, né, o último jogo dele como titular foi contra o União. Partidas, jogou aí 12 minutos contra o São Paulo, apenas 6 jogos nesse ano e 17 no ano passado, com investimento altíssimo, né, foi no caso 8 milhões de euros. Se ele chegasse e desse conta de resolver a situação, tudo bem. Não foi o que aconteceu. Então, basicamente, hoje ele tem um valor de 6 milhões de euros, né? O Cruzeiro pagou 50 e já perdeu aí um valor bem alto se ele não voltar, né, a jogar como titular, que eu acho que tá difícil, porque já trocou de treinador, já passou vários, e sempre o Wallace tem sido reserva, né? Então, ficaria com o pé atrás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo ou não. Tá aqui o mapa de movimentação dele, ó, do Wallace um pouco mais recuado, enquanto o Villa Sante ataca um pouco mais, né? Uma função que o Matheus Henrique, por exemplo, faz aqui no Cruzeiro, tá aqui as diferenças no mapa de movimentação. E tem até um negócio aqui que eu peguei lá no Twitter, da Carolina Melo Sec, e eu postei lá no meu Instagram, tá aqui, ó. No caso, o Wallace curtiu um post aqui, ó, do Cebolinha, que deve sair do Flamengo no ano que vem, e aqui, ó, desde o dia que eu saí, eu penso em voltar. E aí, né, um torcedor colocou, né, leva o Wallace também, tá doido para voltar, né, e o Wallace curtiu esse post, né. Aí muita gente tá falando que, ficou proibido curtir. Gente, tem que ser muito besta, né, para falar isso. Isso aqui é igual fala, o cara, o corno é o último a saber, né, que aí o cara já tá curtindo os posts ali e tudo mais, aí você vai falar, não pode curtir. Ué, o Marlon começou desse mesmo jeito, né, com curtidinha pra lá, curtidinha pra cá. Você vê o Lucas Silva fazendo isso, o Lucas Romero, por exemplo? Nunca vi, né, nunca vai ver tão cedo. Um Cássio, por exemplo, volta pro Corinthians, ele tá doido pra voltar, imagina, né, o que não ia acontecer. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso pra saber. Tudo bem, Samuca? Bom dia. Tudo bem, CJ? Eu também não estava acostumado com isso, não. E demorei aí pra entrar, né? Porque
Tava esperando aí a nossa vinheta do Central da Toca, mas um prazer estar aqui com todos vocês. Sempre escutava, né? E escuto ainda, obviamente. E será um prazer aí pra gente falar do Cruzeiro. Estamos aqui em Rosário, daqui a pouco pegando estrada aí para Santa Fé. O Cruzeiro foi de voo fretado, né? Confins em Santa Fé, toda aquela estrutura que vem proporcionando aí a gestão do Pedro Lourenço, e a gente veio numa maratona absurda. Confins, Guarulhos, Buenos Aires, e Buenos Aires aqui para Rosário. E já vou confessar uma coisa aqui. Ontem eu fiquei com medo de nem estar aqui hoje, Sério? viu, CJ? Por quê? Porque a gente pegou uma turbulência absurda. Eu nunca tinha passado isso. 1 hora de avião balançando, mas balançando muito. Chuva demais aqui na região. Teve até Newell's e Boca. Quando a gente chegou no aeroporto em Rosário, o Boca estava voltando. E o Boca tomou 2-0, né? Do Newell's. Cara, que turbulência. Essa aí eu achei que a hora tinha chegado. Calma, calma. Graças a Deus você está estreando. O homem tá até O homem tá branco até pálido, agora. mano. Pô, eu já ia brincar com ele que ele tá realizando um Não, grande mas sonho. foi ontem, foi ontem. Ele tá realizando um grande sonho dele, né? Que é Ele? trabalhar comigo. Nossa, mas que sério? Sério, ele me confidenciou isso no Mineirão. sonho, hein? Ué, gente, sonho É, a gente cada tem um, cada sonho, né? Que não cada, dá pra controlar. cada né? um com seu sonho. Um Tanta abraço. coisa pra sonhar, né? Um abraço, viu, Samuel? Mas vai tranquilo que a estrada de Rosário e Santa Fé eu conheço, Tranquilo. Velho, duas retas, duas não, né? Um monte de retas, assim, vai até a cidade de Santa Fé, jogar lá no estádio do União. Se a estrada é tranquilo, Samuca, o Cruzeiro tá indo tranquilo, com a vitória, retomando confiança. Alguns jogadores têm ausência ou ausências para esse jogo amanhã. Importante uma estreia com o pé direito fora de casa, hein? Pois é, eu tô até curioso, CJ e amigos aqui da 98, porque o Leonardo Jardim, ele até deu uma deixa ali na entrevista, né? E ele já vem falando sobre isso há muito tempo, pra gente não ficar ali preso em 11 jogadores, em 11 titulares. O Cruzeiro vai treinar às 11 horas no estádio do Colón e vai fechar essa preparação. Como o Adro e vocês comentaram aí, né? A ausência de Matheus Pereira, a ausência do Jonathan Jesus, mas eu acho que ele vai mudar mais alguma peça, né? Ele deu essa deixa e um jogo fora de casa, né? O adversário na pressão, com certeza o estádio vai estar lotado, né? Porque esses times aqui, eles adoram jogar essas competições aí da Conmebol, né? Seja Libertadores, seja a Copa Sul-Americana, vem bastante pressionado. Eu até achava que o Quílio Gonzalez, né, que é o técnico do União, não fosse chegar para essa partida, mas não vi nenhuma notícia de demissão. Perdeu pro Aldosivi, que era até então o lanterna do argentino, e está muito pressionado o União. Na rodada anterior tinha sofrido uma derrota para o Racing em casa, o Racing quase o jogo todo com 1 a menos, o Arias tinha sido expulso, o União até pressionou, mas acabou levando um gol de Maravilha Martínez no finalzinho, e vamos ver, tá pressionado, mas vai jogar a vida com toda certeza, então acho bom o Cruzeiro dar uma segurada, e vamos ver se o Leonardo Jardim confirma isso neste último treinamento de logo mais às 11 da manhã. Ô Samuel, Rafa Miranda aqui, prazer ter você com a gente. Nós nos encontramos muitas vezes, né? Você cobrindo o Cruzeiro, nós nos encontramos, eu por outros clubes. É prazer ter você aqui. Saindo um pouquinho do jogo, né, de amanhã, você que está aí dentro, aí, inserido no clube, buscando as informações, o que se fala aí nos bastidores desse caso do Wallace, do Romero? Tem se falado muito que o Wallace tem treinado muito bem, que emagreceu, mas dentro de campo a gente ainda não tem conseguido ver o Wallace desempenhar o que ele já desempenhou na Itália. Nos bastidores, o que você tem sentido disso, né? Quando você apura as informações, o que você pode falar? Ô Rafa, um prazer falar com você e, como disse aí, escuto todo mundo e estamos aí para falar do Cruzeiro. Cara, existe sim uma preocupação de todo mundo, né? Porque visivelmente ele melhorou a condição física, né? Você vê ali o Wallace nos movimentos, até no campo, ele tá com mais agilidade. Só que as coisas não vêm acontecendo, né? E o Cruzeiro, todo o departamento de futebol e agora encabeçado aí pelo técnico Leonardo Jardim, né? Vem tentando dar essa confiança pro Wallace porque foi um alto investimento, né? Você não pode
simplesmente jogar no lixo assim uma negociação de 7, 8 milhões de euros. E com toda a expectativa que veio o Wallace, né? Mas ele realmente vem tendo uma dificuldade muito grande. As informações são de que vem treinando bem realmente, de que vai encaixar, mas eu acho que essa paciência do torcedor, ela vai acabando a cada jogo que ele vê e as coisas não fluem, né? O Wallace até, ele deu umas pichotadas ali, depois tentou, mas quando ele tenta fazer o difícil, e você sabe muito mais do que isso, né? Eu acho que tá faltando pro Wallace simplificar mais do que o que tem que simplificar, né? Às vezes, chegar ali, roubar a bola, tomou entrega, e ele tá muito lento quando tá com a bola, né? O Wallace, para ele girar ali, quem conhece o Wallace de outra época sabe que aquilo não é movimento que ele faz, né? Então essa lentidão aí tem preocupado e o Cruzeiro tem tentado resgatar o jogador que custou aí uma grana muito alta, né? Mas já vai fazer aí, daqui a pouco completa um ano que ele tá no Cruzeiro, é tempo mais do que suficiente para adaptação. No início ali todo mundo entendeu, porque ele chegou,